Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um Slas Podcast. Aqui eu, Caio, Edinho, e hoje nós temos um convidado especialíssimo. especial, mais um convidado especial, né? Nós já tivemos na semana passada aqui um convidado especial, né? Que ainda está aguardando, aí, esperando receber currículos aí, né? Tá esperando. Galera que assistiu aí, por favor, segue lá. @Dida, né? Tá Souza. precisando, sou Ousa com 2 Os. E hoje, não adianta você querer mandar também currículo. Hoje não pode, hoje não dá para mandar currículo, né? Essa aqui a firma tá fechada, a RH já fechou, Mas estamos aqui hoje com o Bruno. não estão contratando. E aí, Bruno, tudo bem? Tudo bem, e vocês? Tudo jóia. Como é que tá aí a expectativa em participar aqui do nosso podcast? Assim, já tô me sentindo famoso a partir do momento que eu entrei, né? Então, com certeza aí, eu acho que minhas redes sociais vão bombar aí se eu sair daqui. Já fala aí, Bruno, o pessoal te seguir aí, Instagram, como é que é aí? No caso eu vou ter que criar ainda, porque nesse ponto aí Não tem um arroba ainda? ainda não tenho arroba. Mas, se O Bruno é quiserem dos seguir, meus, então. se quiserem seguir o da Caio igreja, também né? não tem. Certo, Se tá quiser certo. seguir o da igreja aí no lugar, a gente passa a bola pra igreja. Beleza. E a lição dessa semana aí que nós vamos estudar, né? Nós estamos aí estudando durante esse trimestre sexualidade. Se preparou para falar aqui sobre sexualidade, né, Bruno? Né? Mas durante a lição ali a gente já viu que foi um pouco fora dos temas anteriores, né? Aham. Sim, muito mas bem. tá bem interessante a lição dessa semana. Mas antes de entrarmos aqui na nossa lição, então vamos fazer uma oração. Bruno, você pode fazer uma oração para a gente começar? Posso sim. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, agradecemos por mais um dia de vida, por mais essa semana. Que o Senhor abençoe tudo o que for dito aqui sobre esse estudo e que seja tudo para a sua honra e sua glória, Pai. Que possamos absorver e também que possamos transmitir esse conhecimento para outras pessoas. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Ô Bruno, primeiramente, né, explica pro pessoal aí, a gente comentou aqui por cima, qual que é o seu status relacional hoje aí? Relacional, não civil, né? Vai. Tá, relacional, eu tô namorando, quase noivo. Não tenho aliança, mas quase noivo. Quase noivo. Tamo aí. Mas já tá no caminho aí, então, pro casamento. Já tô no caminho. Então- Tamo junto nessa aí. Já tem data? Já tem data. Quer convidar o pessoal Olha. aí? Ó, o Brunão vai Ixi, casar não, no... aí o orçamento fica um pouco apertado, né? A pandemia não pode, né? Não pode ter Pandemia não aglomeração, deixa, né? Pode ter aglomeração, né? Mas bacana, é isso aí. Agora, Bruno, pensando que você tá nessa ideia de casar, é ideia meio... bom, enfim, é pros fortes, né? Apenas para sorte. Tem alguns que estão enrolando há 10 anos, né? Então você vê como é para os fortes, né? Só pros fortes. Os fortes sobrevivem 10 anos. Quero ver verdade. quem... Rapaz. Brunão, entre casar e permanecer solteiro, na sua... Não, eu vou te fazer uma pergunta meio idiota agora, porque se você tá escolhendo casar, obviamente, se não foi a Larissa que te obrigou a fazer isso, Aí foi o Zé, né? E fingindo que ela não tá aqui, se ela não tivesse aqui, né? entre casar e ficar solteiro com a sua vida de liberdade, de tranquilidade, o que você acha? Qual seria a sua recomendação para uma pessoa aí que ainda não tá pensando nisso, não iniciou a carreira nisso? Então, depende muito, né? Porque Tá. para algumas pessoas acontece meio que naturalmente, né? Foi o meu caso. Então, as coisas aconteceram e Aconteceu naturalmente. O sogro dele foi lá, deu uma pressionada com a máquina de choque, naturalmente. Tivemos ajudas no caminho, né? Mas foi mais natural. Não foi assim uma necessidade, não precisava arrumar uma namorada, não era uma coisa Não nesse tava sentido. procurando. Não, pra ser sincero, não. Mas entre os dois, acho que depende também muito do momento que a pessoa passa, né? Porque, sei lá, às vezes você acabou de sair, você vai escolher faculdade, essas coisas, e aí um relacionamento, querendo ou não, ele ocupa bastante tempo, né? Uhum. Então, não tem muito um melhor ou pior. É mais... Depende do momento. Então, Entendi. se você se sente preparado, né? Talvez, de repente, para fazer essa escolha, talvez seja melhor você prosseguir com ela. Agora, se você não se sente, talvez seja melhor se preparar melhor, né? Se isso for só do seu desejo. Mas, como a gente viu aqui na lição, tem casos de pessoas que não suportam, né? Você olhando pra você hoje, assim, você se acha mais completo hoje
Ou você acha que se você não tivesse namorando ou em um relacionamento, você se sentiria completo da mesma forma? Assim, em termos de completo em que sentido? Ah, acho que em todos os sentidos, assim, né? Quando a gente fala de ser completo, levar em consideração toda a nossa vida, assim, sabe? Então, falando, tipo, tirando a parte profissional, eu acho que o relacionamento ele completa outras coisas da nossa vida, né? Uhum. Até porque são duas pessoas diferentes, então não é tão, tipo assim, a gente não tem as mesmas ideias em tudo, né? Então tem Sim. coisas que a gente discorda, concorda e você meio que aprende com a outra pessoa enquanto ela aprende com você, né? Entendi. Então, pelo menos no meu caso, por exemplo, eu sou totalmente de área de exatas, essas coisas, e a minha namorada é o oposto. Então tem muita coisa que eu aprendo com ela e tenho certeza que tem muita coisa que ela aprende comigo também, né? Entendi. Então acho que, de certo modo, qualquer pessoa que entra no relacionamento, ela tem que entrar com essa mentalidade, né? De tentar se completar mesmo em meio aos defeitos e tentar se completar em meio a esses defeitos, né? O que você aprendeu com a Larissa? Você acha, assim, válido? Eu aprendi bastante sobre psicologia. É mesmo? Inclusive, quando a gente teve... Só pensava em 0 e 1, agora você pensa agora- como um ser humano mesmo. Exatamente. Então, pra gente que é mais técnico, né, acaba sendo um pouco complicado isso, né? E aí você faz aqueles testes e tudo, aí cai uns negócios meio ruins assim, Fica né? escrevendo pauzinho, não sai nada, Não né? sai nada. E a pessoa É. sabe que você comeu ontem só olhando os pauzinhos que você desenhou lá. Então. Mas você aprende sobre o... Assim, é bom até pro relacionamento na igreja, né? Porque talvez há 4 anos atrás, 5 anos, acho que são quase 4 anos, eu já ia questionar. O bicho se envolveu agora num conflito aqui, cara. E você nem precisou jogar ele na fogueira, Não. igual você fez ontem, né? Às vezes ele joga a pessoa Não, na eu já fogueira. pressenti o perigo Hoje nem aqui. precisou jogar. Eu me jogo sozinho, não tem problema. Mas se São fosse... quantos anos, Bruno? Vamos fazer 4 em agosto de Qual 19. que é o dia? Ah, 19 legal. de agosto de 2017. Tá certo, Larissa? Certo? Ah, beleza. Às vezes eu confundo com o dia 20, que é dia de pagamento, né? Mas faz parte também da... Qual que era a pergunta mesmo? O que você tinha aprendido com ela, né? Você tava falando sobre que aprendeu Sim, bastante da parte aprendi mais essa parte psicológica. de psicologia, de realmente de como tratar melhor as outras pessoas, né? Então, Aham. geralmente, como a gente trabalha mais com área de exatas, a gente não tem isso. Assim, é mais máquina, né? Não é Entendi. tanto com pessoas. Isso me ajudou também na igreja, a construir laços melhores, né? Uhum. E a mantê-los, tanto que acho que depois disso, depois de um tempo, né, as coisas começaram a andar bem melhor, também no sentido da igreja, né? Ela me ajudou bastante nisso também. Entendi. Que bom, então a gente vai aprendendo cada vez mais, né, no relacionamento. Mas assim, pensando na lição dessa semana, e que a lição vai por uma via um pouquinho diferente disso, Uhum. existe um mito, muitas vezes, de que a pessoa que está sozinha, que está solteira, ela não é completa. Falta alguma coisa. E a gente viu pela lição dessa semana que isso não é verdade. A gente viu pela lição dessa semana, né, e até a gente conhecendo pessoas, eu conheço pessoas que são solteiras, né, que já são de média idade, né, e que são muito felizes, muito felizes. E a lição vinha trazendo muitos pontos em cima disso. Que você pode sim ser feliz, ser muito feliz, e que a igreja ela é composta por um corpo, e esse corpo precisa de muitos aspectos diferentes, Claro. muitos. Entre esses aspectos todos, é muito importante também você ter ali aquela pessoa que é solteira, né? Então, se caso você fosse hoje solteiro, também seria feliz também. E a gente poderia ser feliz também sendo solteiro também, né? Eu acho que esse é um mito que bastante cultivado por... as pessoas associam muito, sempre que vai falar sobre relacionamento, casamento, é comum você ver num casamento, né, numa cerimônia, o pastor falando sobre Gênesis, né, capítulo 1 e 2 de Gênesis ali e tal, a criação, e logo em seguida o propósito do ser humano no Éden, enfim, aí, né, sempre vem à tona aquela passagem ilustre, né, não é bom que o homem, viva só, né. E acho que está muito associado, né? A gente cresce na igreja e a gente participa sempre de temas que relacionam a isso, até porque um dos temas que a igreja sempre vai trazer forte como um pilar é a família. Então, esse é um texto que, sim, em base justifica o aspecto familiar, construção da família, o relacionamento. Mas eu acredito que muitas vezes as pessoas elas acabam excluindo a outra face
o outro aspecto, né, da situação, de que realmente tem pessoas que vivem em casal, ou em conjunto, ou num relacionamento, e pessoas que optam por viver sozinha, né? Claro, com certeza. E assim, aqui não é um debate teológico, né? Nós não somos pastores aqui, né? Não estudamos teologia, não precisamos fazer uma exegese aqui desse texto aqui, né? Mas por que será que Deus falou então ali para Adão, não é bom que o homem ande só? Por que será? Será que existem algumas razões para Deus ter falado naquele momento, naquele específico momento ali, essa frase, não é bom que o homem ande só? Por que será que Deus falou isso ali para Adão? Nesse caso existe um contexto, né? Eram só duas pessoas, estava. A princípio era só uma, A né? princípio era só uma, depois se tornaram duas, então fazia sentido naquele contexto que elas se multiplicassem, né? Até diz na lição, eu não lembro qual dia que é, mas até diz na lição que a gente tem, às vezes a gente tem a visão de que a gente só vai crescer como congregação, vamos dizer assim, né? Se for por meio da procriação e não do discipulado, né? Que é totalmente uma inversão do que realmente deveria ser, né? Então, nesse caso, existe um contexto. Hoje em dia, o contexto é um pouco diferente, né? Sim. Então, eu acho que por conta disso que essa frase ela fazia mais sentido naquele momento. Claro. Mas também, como a gente conversou aqui, tá dizendo que não é bom, né? Não tá abominando o outro lado, necessariamente. Sim. Adão podia ter amigos? Se não fosse Eva ali naquele momento? Não tinha opção, né? Não tinha, ele não tinha opção, né? Ele tinha os animais ali, né? E ele via que nos animais todos eles eram impar. Sim. Todos eles tinham ali, né, a sua companheira, e só ele que não, né? Então, mesmo que naquele momento, né, Deus não fizesse Eva, ele não ia ter com quem conversar. Então, realmente, naquele momento, assim, não é bom que ele esteja só, vou fazer uma companhia para ele, né? E ali, então, Deus deu Eva e logo em seguida já falou, não, mas essa companhia, então, vai ser o homem e mulher, e aí juntou. Né? Porque Deus poderia muito bem, então, ter feito dois homens e ter falado para eles serem amigos. Né? Eu também acho que esse texto envolve um pouco o aspecto não só conjugal, mas social num contexto, né, global, geral. O homem, necessariamente por estar solteiro, ele não está só, né? Você tem amigos, você tem a família, seus pais, enfim, pessoas com quem você precisa se relacionar de certa forma. Não vai ser um relacionamento matrimonial, mas vai ser um relacionamento. Então, a gente não. Lembra na lição de semana passada que falava que quando Deus nos criou, a lição falava que Deus nos criou e nós precisávamos de ter a intimidade com Ele, a intimidade vertical, mas também a horizontal também, né? Então, nós precisamos, nós dependemos, nós temos a necessidade de ter essa intimidade, né? Então, aí Deus fez então Eva ali para Adão, né? Pois é, cara. Então, eu vejo que as pessoas se limitam muito. São pensamentos muito tradicionalistas, assim, né? Que acabam enraizando dentro até mesmo da igreja, né? E causam essa sensação de até mesmo um distanciamento para a própria pessoa que opta a ser solteira, ou que não tá no momento dela, né? Que nem o Bruno falou, não tá no momento dela de viver um relacionamento, e ela se sente até às vezes um pouco, puxa, um peixe fora d'água, né? Pô, todo mundo ali e tal, né? O caminho é achar um companheiro, uma companheira. E às vezes fica até naquela ideia, tipo, errada de não, eu preciso buscar uma companheira, um companheiro. Não porque, o Bruno até falou, né? Comigo aconteceu, tipo, foi uma coisa natural. E as pessoas acho que se cobram tanto que acabam tentando forçar essa situação. Aí, de repente, se relacionar fica pior do que Estar estar sozinho, né? E no caso, como a lição mesmo diz, né? Apesar de você estar solteiro, não quer dizer que você esteja literalmente sozinho, né? Em todos os sentidos, que nem na vertical e na horizontal que o Edinho comentou. Mas hoje em dia a gente tem esse problema, né? Porque a família, querendo ou não, você encontrar outra pessoa, fazer um casamento, ter um casamento, ter uma vida a dois, ela se tornou meio que um padrão de sucesso, né? Em alguma coisa. Então a pessoa ela tem sucesso no amor porque ela encontrou alguém. Mas de repente a pessoa que tá solteira, ela é melhor sucedida do que a pessoa que encontrou um relacionamento de qualquer jeito, né? Que tá num relacionamento de uma forma mais forçada, né? Por não querer ficar sozinho, por medo de ficar sozinho, né? E aí acaba que isso gera, com certeza isso vai gerar mais problemas,
E não vai gerar só problema na vida dela, né? Se essa pessoa ela continuar ali a linhagem dela, provavelmente ela pode passar isso para as outras pessoas, para os filhos, para os netos, e aí já vai ficar muito. Desencadeia Vai desencadear uma cascata de eventos aí. A gente viu na lição dessa semana que, assim, não é um pré-requisito para salvação você ser nem casado e nem solteiro. Uhum. Não é um pré-requisito. A Bíblia não fala, ó, você só vai para o céu, você só vai alcançar a santidade ou a santificação, ou ir para se você for casado ou solteiro. Não, isso não é um pré-requisito. Né? Nós temos o livre-arbítrio. Deus nos deu esse livre-arbítrio. Né? E o que eu acho até interessante, a gente comentou um pouco disso na primeira lição, é que neste caso, não necessariamente para você estar certo, eu preciso estar errado. Não necessariamente para o casado ser certo, né, a forma certa ou a vontade de Deus, o solteiro ele não atende à vontade de Deus, né? E tem até uma parte da lição que comentou, eu achei bem legal, né? A gente precisa simplesmente escolher o nosso difícil. Se você pensa hoje, né, ser rico é difícil? É difícil. E ser pobre é difícil também. Eu acho que é mais. Então, Hoje eu acho que é exatamente. mais. Então você tem que escolher qual vai ser o seu difícil. Se você chegar para um rico e perguntar e falar, cara, é muito difícil ser rico, velho. Você tem que administrar, você não pode muitas vezes, tem que trabalhar mais do que o normal, você tem que. Então, assim, cada um vai ter o seu difícil. Pro solteiro, é difícil muitas vezes? Às vezes é difícil, ele tem as dificuldades dele. A mesma coisa pro casado, vai ser difícil também, né? Cara, com certeza. Tem os momentos bons, fáceis, mas tem os momentos difíceis também, na vida de casado, na vida de solteiro, né? E tem os momentos difíceis, são os altos e baixos, né? A vida ela não segue num linear, né? Então, tanto em todos os aspectos, né? Então, no seu trabalho tem momentos que você não vai estar indo tão bem que nem o Edinho comentou, né? Mas é interessante porque geralmente quem tá solteiro fala que a vida do casado é melhor, e quando o cara se casa, ele fala que a vida do solteiro é melhor. A grama do vizinho é sempre mais verde, No né? fim das contas, não existe uma verdade, né? Que nem você comentou. O que existe são pontos de vista diferentes, vidas diferentes, né? E aí talvez o que o solteiro mais tenha problema seja no convívio social, né? Ver todas as pessoas se relacionando e talvez ela ficando para trás, né? Como se isso fosse um medidor de que a vida dela é pior ou melhor que a outra, quando na verdade não necessariamente, né? Eu levo muito em consideração a questão de que Deus ele concede pra gente o livre-arbítrio para que a gente possa aceitar a salvação, né, de uma maneira geral, por amor, né? Por livre e espontânea vontade. Isso quer dizer que qualquer decisão da nossa vida, e todas elas vão sempre convergir para a salvação, independente de qual área da vida a gente esteja falando, qualquer decisão, ela tem que ser tomada por amor a Deus. Então a gente não pode descartar a ideia de que se a gente está fazendo isso de uma maneira forçada, mesmo que a gente ache que é a vontade de Deus, ainda assim a gente pode estar indo contra a vontade de Deus, né? Por exemplo, eu vejo em algumas... a gente tem muito isso no aspecto religioso, a questão de que se abster de um relacionamento, né, te torna mais próximo de Deus. A castidade, né? Castidade, a gente vê isso. Celibatário, a gente vê isso. A gente comentou disso também na primeira lição. E de um ponto de vista diferente, e hoje a gente vê de outro, né? Por quê? Porque aí você pode ter várias justificativas. Por exemplo, quem foi a pessoa na Terra que mais se aproximou da face de Deus, do caráter de Deus presente aqui na Terra? Jesus Cristo, né? Se a gente olha como ele tinha um corpo humano, corruptível, e ele estava o mais próximo de Deus possível. E aí muita gente pode associar isso ao fato de Jesus nunca ter se casado, nunca ter se relacionado. Por outro lado, ele tinha sempre ao seu redor 12 discípulos, e muitos deles eram casados. E aí, quando Jesus foi para o céu, eles ficaram aqui. Exatamente. Alguns foram casados, outros não. Um dos grandes apóstolos, né? Talvez o maior apóstolo que mais fundou igrejas, Paulo, não era casado também, mas muitos dos discípulos eram casados. Né? Então, o fato de você ser ou não casado, ou estar ou não solteiro,
Não é isso que vai falar que você é mais santo ou menos santo. Exatamente. E falando sobre solteirismo, que é o que a gente está falando aqui, a lição trouxe aqui 3 tipos diferentes também de ser solteiro. E aí eu aprendi junto, durante essa semana aqui estudando a lição, 3 tipos de solteiro que nós temos aqui hoje, né? Que são aqueles solteiros naturais, aquela pessoa que, quando nasce, ela já nasce com, né, geneticamente, ela será uma solteira, né? Solteiro, né? Naturalmente, biologicamente já. Aí o segundo ponto, e tudo isso está lá na Bíblia, em Mateus. Lá em Mateus, capítulo 19, verso 12. Jesus que falou sobre esses 3 tipos. Então, esse é o primeiro, natural. O segundo tipo é aquele que se torna solteiro por alguma circunstância. Por exemplo, né, Daniel e os seus amigos, eles foram levados cativos para a Babilônia. Com que eles iriam se relacionar lá na Babilônia? Se todas as pessoas ali adoravam outros deuses, eles não tinham com quem se relacionar. Então, a circunstância os tornou solteiros. E o terceiro solteiro, né, que é aquele que decide por conta própria, né, decide, então, por amor a Cristo, para seguir a Cristo, como foi o caso de Paulo. Paulo foi esse terceiro tipo aí, né? E é importante isso, eu achei bem interessante esses 3 tipos aí de situações que podem tornar alguém solteiro, sim, né? Sim. E eu acho que esse é o ponto, sabe? Quando não há erro, não há pecado, não há falha em você decidir se isso te faz bem, se isso vai te aproximar de Deus, se é isso que realmente vai te fazer feliz, né? O Bruno falou, você pode estar muito bem, você pode estar relacionado com alguém muito mal resolvido, né? A lição fala, é melhor você ficar solteiro, né, do que ter um mau relacionamento, né? Isso é bem interessante também, né? A lição também traz aqui alguns pontos ele enfatiza bem, né, essa parte do solteiro, e até que nem a gente estava comentando aqui antes, dá a entender que é até melhor ficar solteiro em alguns pontos, né, do jeito que eles falam aqui. Mas o que eles querem contextualizar nas falas que eles vão dizendo, né, é que mesmo se você está solteiro, o importante é que você continue com Jesus, né? Se isso é o que se isso vai te aproximar de Jesus, não teria nenhum tipo de problema, né? Do ponto de vista... Agora, o que não poderia acontecer é você escolher ser solteiro, mas por não querer estar próximo de Jesus, né? E isso que traria um problema, pelo menos em relação à parte da salvação. E, bom, isso é basicamente a base da igreja, a gente fala que é a família. Então, se o seu relacionamento ele também não tem a Jesus, era melhor que fosse solteiro e que você continuasse com ele. Sim, cara, e é interessante que o script hoje do cristianismo mostra que você não pode ficar solteiro, né? A gente já falou sobre isso, né? Porque hoje você vê num script meio que generalizado, mundano, é até que normal você ficar solteiro. Sim. Porque na visão hoje do mundo, não, você nunca tá solteiro, né? Na visão do mundo. Mas no script cristão, diz que, não, mas você não pode ficar solteiro, não é bom, não sei o quê. É bom pra igreja, né? E aonde na Bíblia que diz isso, né? Uhum. O próprio apóstolo Paulo fala que, assim, para pregar o evangelho é melhor você, então, se dedicar ali exclusivamente ao evangelho, né? Não tô aqui pedindo e nem falando para ninguém aqui, né? Largar aí os relacionamentos e seguir a Cristo, né? Não é bom que o homem ande só, mas também não é ruim. Sim. Não é ruim. Eu acho que o plano de Deus, independente da vertente que ele vai tomar nesse sentido, é sempre que a gente siga naquela direção com ele, né? Vai seguir casado? Cara, que o seu casamento te edifique, né? Que a sua casa edifique outras pessoas e que a mensagem de Cristo seja propagada através do teu casamento. Você escolheu o caminho de ser solteiro, que isso também sirva para abençoar outras pessoas, para que você seja bênção, para que você receba bênção. Até porque o livro de Isaías, no capítulo 56, também fala um pouco disso e da recompensa. Porque muitas pessoas, é muito comum a gente ver na Bíblia o relacionamento entre prosperidade e uma família, né, quantidade de filhos e um casamento. Então, por isso que você vê
as pessoas do Antigo Testamento se casando várias vezes os homens casando com várias esposas, tendo muitos filhos, porque isso era um sinônimo de bênção, né? De prosperidade, de que Deus estava abençoando ali. E Isaías vem no capítulo 53 para dizer, não, a bênção maior não é que Deus vai te dar um filho, vai te dar um marido, vai te dar uma esposa, ele vai se dar a si mesmo para você. Então você sendo sozinho ou casado, a maior bênção que você pode ter é essa, ter Jesus, ter Deus, né? Recebê-lo. Bom, e a lição continua também, né, falando ali de momentos difíceis que todos nós temos. Todos nós temos momentos fáceis, mas temos momentos difíceis também, né? É difícil estar casado? É difícil, muitas vezes. É difícil estar solteiro? É difícil. É difícil ser fitness hoje em dia? Para muita gente para mim é difícil, para muita gente é difícil. Não? Eu parei de ir pra academia, perdi 300 gramas, velho. Sério? É. Então tá aí o segredo. Então parar de ir pra academia. Bom que você até economiza, né? Já, tanto tempo quanto dinheiro. Todo mundo tem o seu difícil. Todo mundo tem o seu difícil, né? A gente só precisa saber lidar com o difícil. O difícil todo mundo vai ter o tempo inteiro, né? A gente só precisa saber como passar aí por esses momentos difíceis com o nosso script, com a nossa visão, com a nossa cosmovisão cristã, na Bíblia, de acordo com aquilo que a Bíblia diz, né? Se for até analisar isso, né? Quando você tem outra pessoa, às vezes o seu difícil pode ficar mais fácil com outra pessoa, ou ele pode ficar muito pior, né? Muito mais difícil. Muito mais difícil. E solteiro é mais fácil porque você está sozinho, então você consegue tomar suas decisões de uma forma mais fácil, só que também pode ser, como o cara falou, muito mais difícil, né? Como a gente comentou agora, porque você não tem algum outro apoio, né? E aí a lição, ela traz que, para esses casos, né, ela sempre vem falando disso, que mesmo você sendo solteiro, para esses casos, é importante que, independente do seu estado civil, né, você esteja mantendo o seu relacionamento com Deus, porque até mesmo os momentos difíceis, eles vão acabar convergindo para algo melhor, você vai conseguir se resolver de uma maneira mais fácil, né? Sim. Não é o ponto do estado civil, mas sim o estado que você mantém. E eu acho que a intenção, assim, falar sobre isso é importante, porque poucas vezes eu vi debates, discussões sobre isso, enfatizando essa questão de ser solteiro, porque justamente, né, existe um paradigma muito grande na cabeça das pessoas, principalmente de cristãos, que você precisa se casar, que você precisa ter um relacionamento conjugal, que você precisa... E, cara, acho que isso veio a calhar muito, porque as pessoas precisam primeiro entender que cada um tem a sua fase, cada um tem o seu momento, e se de repente você não fizer aquilo, né? A gente, ser humano, é muito de receitinha, né? Então, qual que é a receita para ser feliz hoje, né? Aí a gente fica vendo referências das outras pessoas. Ah, não, ele é feliz porque ele tem uma esposa assim assada. Ou ela é feliz porque ela tem um marido, que ela tem filhos. Ela é feliz porque tem um emprego X. Então, a gente muitas vezes quer também modelar a nossa vida para tentar buscar essa felicidade, né? Sem entender qual é o nosso real propósito, né? Para que nós fomos criados? E como o Edinho falou, cara, a igreja, o corpo de Cristo, ele não é formado só de cabeça, ele não é formado só de braço, só de perna. Ele é um corpo formado de uma diversidade muito grande de características, de qualidades, de personalidades, e que são necessárias, né? Não é que tipo assim, se tiver bem, se não tiver, também não vai fazer diferença. Não, todo mundo vai ser necessário, né? E se o casamento fosse realmente imprescindível para a salvação, Jesus teria se casado. Pra pelo menos dar o exemplo, né? Porque ele é o nosso maior exemplo. Ele veio aqui para nos dar o exemplo. E ele não se casou. Em teoria, a gente também não deveria, né? Se a gente segue exatamente tudo, né? Também não é isso que ele quer e também não é isso que ele falou. Sim, também. Sim. Mas se ele é o nosso maior exemplo, né? E Paulo enfatiza muito isso. Mas a ênfase de Paulo sempre, quando ele fala sobre isso, a ênfase de Paulo é assim, você ser solteiro, mas se dedicar exclusivamente para o evangelho, para a pregação.
né? A ênfase de Paulo foi muito voltada a isso. Você pega até próprios versos de Paulo, assim, não são relacionados a isso, mas a gente consegue contextualizar. Ele fala, olha, se os teus olhos te fazem pecar, arranque eles fora. Se as suas mãos te fazem pecar, que você corte elas. É melhor que você fixe as mãos. As mãos, elas são um problema? Elas são pecado em si mesmas? Não. Os olhos também? Não. Paulo disse em algum momento que você ter mãos é ruim só porque ele disse isso? Não. Mas se é isso que te tira do céu, é melhor que você não tenha. Se isso te tira do teu relacionamento com Deus, é melhor que você não faça. Por mais que isso seja o seu natural, né? Ter as mãos, ter os olhos, é o nosso natural. Nós fomos criados assim. Mas se é isso que está me afastando de Deus, é melhor que eu me prive do meu natural do que eu seguir nisso e perder a minha salvação, né? E olha que Paulo fala tudo isso sem ser casado. E ele ainda depois tem aquela discussão lá, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero ser eu faço. Ele fala um pouco sobre o pecado da carne ali, né? E ele fala que ele luta diariamente contra o pecado da carne e ele não era casado, né? Então tinha toda essa questão ali. Mesmo você sendo solteiro, você vai ter as suas dificuldades. Os seus difíceis passam a ser outros, mas você tem os seus momentos difíceis também. E essa luta contra o pecado, que a gente viu desde a primeira lição, né? Nós nos separamos de Deus, e aí o tempo inteiro o homem quer se religar de novo, né? A religião mesmo. Até a própria palavra religião significa religare, né? Tentar se religar novamente a Deus. E nessa busca de tentar se religar a Deus, muitas vezes a gente vai por caminhos errados. A gente viu na lição de semana passada que na busca de voltar a ter aquela primeira intimidade, a gente vai por caminhos errados através de sexo, de prazeres mundanos, de drogas, de bebidas alcoólicas, para poder tentar se soltar. Através disso a gente também vai para o pecado da masturbação e tantas outras coisas, tentando novamente ter aquela intimidade que a gente perdeu. E muitas vezes a gente, por isso, por caminhos errados, a gente vai cada vez se perdendo mais, né? É verdade mesmo. Agora, Brunão, deixa eu colocar na fogueira aqui, bicho. Como que um solteiro pode ser completo da mesma forma que um casado, a gente disse aqui, né? Que um casado, ele se completa ali com o seu cônjuge, né? Como que um solteiro vai ser completo se ele não vai ter uma outra pessoa, assim, que nem você falou que a Larissa te completa, né? Nesse sentido de você ser mais exato e ela ser mais social, né? Como ele poderia... Bom, a lição, ela traz esse ponto, né? Justamente sempre fala... Ela traz até de uma forma diferente, né? Ela fala do dom de ser solteiro. Isso aí eu nunca tinha visto, né? É um pouco diferente. Mas como o Edinho comentou, né? Ele só seria completo... Acho que tem até uma pergunta na lição que ela comenta um pouco sobre isso, né? Então, ele só pode ser completo, ou ele só pode, vamos dizer assim, seria melhor que ele continuasse solteiro nessa situação quando ele se completa com a união com Deus, né? Com o relacionamento dele com Jesus. Então, essa, assim, é a maneira primordial dele se completar, mas também, como a gente tem conversado, né? Também é uma questão, às vezes, de maturidade, né? Então, não necessariamente, com o tempo, talvez a pessoa entenda que é melhor que ela, talvez, fique solteira e não que ela... Eu fico pensando nessa questão também de completude, né? E às vezes eu acho que a gente tem uma visão meio errada sobre ser completo, né? Porque a gente olha muito para nossa vida terrena aqui, humana, né? Nosso dia a dia e tal. E a gente olha o encaixe, né? O 100%, como se a gente fosse completo, sempre em características de outras pessoas ou naquilo que falta na gente, humanamente falando, né? Fisicamente falando. Mas na realidade, quando a gente pensa em completude no sentido geral do que a Bíblia traz, completude só vem quando tem Jesus, né, cara? Então, por mais que a gente tenha outra pessoa que pra gente é a nossa tampa da panela, né? Que é aquela pessoa que vai completar aquilo que me falta. Se eu não tiver Jesus, ainda assim vou ser incompleto. Ainda assim vai faltar alguma coisa pra mim. Eu vou buscar isso a vida inteira e não vou encontrar.
E a lição vinha falando também que a opção de você ser solteiro, ela existe, e você pode ter essa opção, mas dependendo dos motivos que te levaram a ser solteiro, isso pode ser errado. Dependendo dos motivos ou de uma forma egoísta, isso pode ser errado. Em que momento, em que circunstância que eu ser solteiro pode ser por um motivo ou por uma circunstância errada? Como que seria isso? E aí? Essa é uma boa pergunta mesmo. Mas acho que entra muito no que o Caio falou, né? Se eu escolho por motivos pessoais, por motivos terrenos, né? Eu acho que automaticamente já é uma escolha egoísta. Eu já estou indo contra justamente aquilo que a Bíblia, aquilo que Jesus quer para mim e aquilo que a Bíblia diz, né? Então, se eu estou fazendo essa escolha de uma forma pessoal, mas só pensando nos prazeres da terra, eu acho que é aí que a gente perde essa questão do dom de ser solteiro e a gente só está fazendo uma escolha pessoal e Pra egoísta. satisfazer nossa vontade, né? Sim, e aí a gente vai estar indo para o caminho oposto. A gente vai estar indo literalmente para outra via, ao invés de seguir a Cristo, a gente está seguindo os prazeres terrenos. E aí é nesse momento que, como é o egoísmo, né? Pelo egoísmo pessoal, a gente acaba seguindo um caminho contrário, que é justamente o contrário que Jesus quer pra gente, né? E aí, como eu tinha comentado lá no começo, né? Como que o solteiro... Aqui até fala algumas coisas sobre isso. Quando você solteiro mantém um relacionamento com Deus, isso não te afasta dele, que não é por um motivo egoísta, né? Você não precisa ter filhos ou família para continuar contribuindo na igreja, para conseguir manter que o corpo continue, né? Através do discipulado, é uma das maneiras você pode conseguir. E até a forma como Jesus fazia em seu tempo, né? Ele não se casou, como vocês bem falaram, mas ele tinha vários discípulos ali em volta dele. Ele realmente formou aqueles discípulos, e daqueles discípulos eles formaram uma multidão de pessoas, né? Então acho que vai um pouco nessa linha. Pelo menos do meu ponto de vista o que eu entendi da lição foi isso, né? É interessante quando a lição abordou ali esse tema mesmo das gerações, né, que vinham depois de você, né? Qual que era a geração que você ia deixar? Qual era o legado que você iria deixar? A Bíblia muitas vezes enfatiza você ter muitos filhos, né? Você ter uma família muito grande, e um dos grandes exemplos desse foi Abraão, o pai da fé. Mas Abraão, até certo momento da sua vida, não tinha filho nenhum. E poderia até ser que ele não tivesse nenhum filho. Se Deus decidisse que ele não teria filho, ele não ia ter. Mas ele tinha um legado também. Ele tinha, como você mencionou aqui agora há pouco, né? Ele tinha passado, não era para um filho de sangue, mas, se eu não me engano, era Eliezer, que era alguém que... E a geração de Eliezer também foi abençoada. Né? Mesmo ele não sendo filho direto ali de Abraão, ele também foi abençoado e abençoou muitas pessoas também. Né? Então você não precisa ter a sua própria geração, né? Você pode, através do discipulado, que foi isso que Abraão fez com Eliezer, do discipulado, preparar outras pessoas também para o reino de Deus. Né? E esse egoísmo que a gente está falando aí, que é um dos pontos, foi um dos primeiros pecados, né? Lá de Lúcifer, né? O egoísmo. Ele criou o egoísmo. Né? Todo esse grande plano, essa grande guerra que a gente vive hoje foi por conta do egoísmo. Né? Essa luta hoje entre o bem e o mal foi por causa do egoísmo que nasceu, a gente não sabe como que ele nasceu, que ele surgiu, mas nasceu ali, surgiu no coração de Lúcifer. E ele tenta hoje imputar isso no coração das pessoas também, né? Então você não precisa ter ninguém, você não precisa de ninguém, você pode conseguir tudo que você quer sozinho, não dependa de ninguém. E no fato de ele colocar isso no seu coração, você não depender de ninguém, esse ninguém também não é só horizontal, né? Também vertical. Sim. Também, né? E todo desejo pecaminoso, ele parte de um sentimento egoísta, né? Porque todos os nossos sentimentos e inclinações pecaminosas, elas têm um objetivo, satisfação própria, né? A gente sempre vai tender a fazer algo que satisfaça a nossa própria vontade, e isso vai nos levar a um egoísmo que vai nos trazer, vai de novo jogar a gente no pecado. Então, de certa forma, eu sempre vejo desse jeito também. Enquanto a gente continuar tomando as nossas decisões só pautado no assim diz o Caio, né? No assim eu gostaria que fosse, a gente vai continuar tendenciosamente sendo pecaminosos, né?
Mas quando a gente tentar olhar pro assim diz o Senhor, né? Aí a gente começa a enxergar um novo horizonte, né? Pensando nisso, tem até eu não lembro o nome, era um artigo, eu não lembro direito o nome, mas ele vai contando ali, ele fala de um filósofo que ele levou para uma sala, um pote de maionese, e aí ele enche o pote de pedra, e ele pergunta para os alunos dele, tá cheio o pote? Aí todo mundo olha e fala, lógico que tá cheio, você acabou de encher. Aí ele esvazia esse pote, pegam as pedras menores, e ele coloca essas pedras num pote maior, depois ele joga nos potes menores. E aí elas caem entre as pedras maiores, é normal, né? Aí ele pergunta, esse pote tá cheio? Aí os alunos falam, tá assim, agora ele realmente está cheio, porque essas pedras elas fecharam os espaços que faltavam, né? Aí ele pegou, não satisfeito, ele pega um saco de areia e ele joga dentro desse jarro e aí ele completa todos os espaços que faltam, né? E aí ele fala para os alunos dele, é claro que do ponto de vista dele não é religioso, mas ele fala assim que as rochas elas são como as pessoas, né? Pra gente a rocha seria como se fosse Jesus, né? Ele seria a nossa base. E ao invés de a gente buscar outras pessoas, a nossa prioridade deveria ser ele, né? E aí, nesse caso, a gente nunca cairia na questão do egoísmo se isso fosse verdade, né? Uhum. Se sempre isso fosse verdade, na verdade, né? Porque nem sempre é assim que funciona. E aí ele diz que essas pedras maiores, essas rochas, elas são como os relacionamentos. Elas são como a sua família, elas são como a sua saúde, as coisas que realmente importam na sua vida. Já as pedras menores são o restante, é o seu trabalho, sei lá, qualquer seu estudo. Isso é menos importante do que, no caso da analogia dele, isso é menos importante do que a sua família, do que os seus amigos. Os seus relacionamentos são mais importantes que isso. Você vai ter a vida inteira para trabalhar e para fazer qualquer outro tipo de coisa, mas a sua família e os seus relacionamentos são mais importantes. E aí ele termina com a areia, né? Que a areia ela preenche todos os espaços. E aí ele conclui dizendo: se você sempre ocupa a sua vida com pequenas prioridades, você nunca vai ter espaço para enxergar o que é realmente importante, né? E eu acho que essa questão do egoísmo ela cai muito nesse sentido. É como se ele fosse pequenos grãos de areia, são pequenas ações diárias que acabam fazendo com que a gente se perca de uma maneira que a gente não consegue entender, a gente não consegue se observar e ver que a gente está sendo errado muitas vezes, né? Uhum. E aí, se a gente focasse realmente no que é importante, se a gente focasse no que é a rocha realmente, talvez isso não acontecesse, né? Talvez a vida fosse um pouco mais fácil nesse sentido. E aí é mais ou menos essa ideia. No ponto de vista dele não é religioso, mas se a gente trouxesse para o nosso, mudaria um pouco as prioridades, mas ainda assim a analogia faz sentido, né? Sim. Caramba, que lição de vida que agora que o Bruno trouxe aqui, né? Eu acho que isso daí foi uma aula que a Larissa teve lá na faculdade. Ela lá. mandou um slide. Aí, tá vendo? Uma vez Filosofou aqui, ó. Uma vez ela mandou um Bruno slide. psicólogo. 2023. Bruno, agora sim, tem uma frase que a gente escuta direto aí na mídia, e eu quero saber se essa frase se aplicaria também aqui para o nosso contexto cristão religioso. Tem aquela frase que diz assim: solteiro sim, sozinho Nunca. nunca. Será que essa frase se aplicaria também para o nosso contexto cristão, para o nosso contexto religioso? Eu acredito que sim. Talvez a pessoa que falou essa frase, ela participou da lição ali, né? Só que de um ponto de vista diferente, claro, né? Na música, ela traz isso, as músicas, essas frases, ela traz isso para um ponto de vista mundano, né? Que é realmente você estar solteiro, não pertencer a ninguém, né? Mas é meio que não ser de ninguém e todo Ser de mundo todo mundo. E ao ser de mesmo todo tempo, mundo, e todo mundo ser seu também. Então é mais nesse sentido. No nosso caso, no sentido cristão, né? A gente já falou aqui várias vezes, mas a gente não está sozinho em dois sentidos, né? A gente tem o nosso relacionamento, a gente vai continuar, mesmo sendo solteiro, tendo o relacionamento com os nossos irmãos aqui da igreja, seja os nossos amigos. Mas mais importante que isso, falando ainda das prioridades, né? A gente nunca vai estar sozinho porque a gente sempre vai ter Jesus, sempre vai ter a Deus ali do nosso. A partir do momento que a gente procura Ele, a gente sempre vai ter Ele perto de nós, né? Então a gente nunca vai estar sozinho de fato, mesmo sendo solteiro. E agora, Brunão, você, sinceramente, acha que você seria feliz sendo solteiro? Pergunta um pouco complicada, assim, né, nesse momento. Se tivesse sem plateia, seria mais fácil de responder. Olha, assim, eu acho que até o Edinho pode completar melhor. Vou colocar ele na saia Tá. justa aqui também. Ele já é casado, né? Então,
Eu acho que quando você... É mais ou menos igual quando você não é da igreja e você entra. Você não consegue se imaginar... Pelo menos eu não consigo me imaginar fora. Então, acho que é a mesma coisa do relacionamento, né? Pelo menos pra mim. Por tanto tempo de convivência, por ter aprendido tanta coisa, por essa questão, a gente não consegue se imaginar sem a outra pessoa. Mas se talvez eu nunca tivesse tido um relacionamento, talvez eu acredito que sim. Porque o importante não seria eu estar solteiro ou namorando. O importante seria que eu estivesse com Cristo, né? Talvez, Completa né? aí. Não, Ele pediu pra você Ele falou que eu completar. ia completar, mas ele mesmo já completou tudo aqui, né? Mas agora eu quero ouvir a Assim, sua opinião. Existem vários pontos, existem várias áreas. Por exemplo, se eu fosse pensar aqui, será que eu seria melhor, talvez, financeiramente? Sim. Com toda certeza. Com toda certeza absoluta, implacavelmente. Mas como sim, sendo que hoje eu consigo juntar duas rendas? Hoje eu junto duas rendas. E ela gasta as duas. Talvez economizar, então, né? Mas hoje, Não, brincadeira. a gente não sabe o que seria o e se, né? Aham. O e se é muito improvável, o e se é muito vago. E se isso, e se aquilo, e se, né? E se pode ser ou pode não ser, né? Talvez eu seria mais feliz? Talvez. Eu acho, hoje, vivendo a vida de casado que eu tenho, a vida de pai, eu acho que hoje está melhor. Eu acho, né? Agora, e se é uma coisa que assim, a gente nunca vai conseguir saber, Sim. mas eu prefiro a que eu tenho hoje. E eu recomendo, pelo menos aqueles que puderem, essa vida de casado, eu recomendo. Eu falo que o cara casado é igual quando você entra numa piscina gelada e tá cheio de amigos assim, você é o primeiro a entrar. O cara nunca vai falar que a água tá gelada, ele vai falar, meu, entra que a água tá uma delícia. O cara depois que casa, ele faz a mesma coisa. Meu, recomendo, cara, você tem que casar, é uma delícia e tal. Aí depois que a gente entrar na piscina, com a água gelada, aí a gente vai saber qual é o Aí a gente BO, tem que trazer né? mais pessoas, né? Tem que trazer. Mas eu penso assim também, é que eu, Caio, tá? Pensando e me conhecendo como eu me conheço, eu diria que eu não seria mais feliz sendo solteiro. Não sei, tá? Tô falando assim, O e se, pelo né? pelo que eu conheço de mim hoje, e pelo assim, eu já fui solteiro, obviamente, algum dia. Não tinha, acho que, tanta maturidade como eu adquiri ao longo do meu relacionamento e tudo mais. Mas hoje, olhando pra mim, eu acho que eu não seria mais feliz. Eu seria mais feliz estando casado ou num relacionamento, né? Do que sendo solteiro. Mas é aquilo, né? Isso é uma coisa muito individual, muito de momento, de pessoa, de cultura. São muitos fatores que vão interferir, né? Mas a lição deixou claro que você conseguiria ser plenamente feliz se fosse solteiro, Exatamente. né? Você pode, e Deus nos dá a opção de sermos plenamente felizes mesmo sendo solteiro, né? Certeza. Pode falar, Bruno. E o Edinho já falou tudo aí, né? Agora ele fez a gente pular na piscina, como o Caio falou. E realmente, né? Como eu tinha muitas coisas que eu achei interessante nessa semana, né? Essa questão das três linhas que você pode ser solteiro, pra mim era só uma, né? Pessoa que Escolher. Aliás, na verdade não, né? Pode ser escolha das outras pessoas também, né? De repente. O anão escolhe. Anão Ninguém te escolheu. Se ninguém te escolheu, não tem como, mas realmente ela traz isso. E, bom, acho que fica claro pra gente que, como o Edinho também falou, né? O e se, a gente não consegue imaginar se sim ou não, mas se no caso de pessoas que estão se relacionando, isso está te trazendo para Cristo de alguma maneira, eu acho que não tem nenhum tipo de problema. E a lição mostra pra gente, de um ponto de vista diferente, que também quem é solteiro, se isso não te faz se perder, também não tem o menor problema, né? Só que a pressão social ela sempre vai continuar, não tem muito para onde fugir nesse sentido, mas vai muito de como você se conhece, como você lida com isso e se você tem maturidade e certeza disso. Da mesma forma como a gente fala que é cristão, você também pode ter a certeza de que você quer ser solteiro de repente. Cada pessoa tem um ponto de vista diferente, né? Exatamente. Semana passada levantamos a maior moral do Dida aqui pra tentar arrumar uma namorada pra ele.
E essa semana nós estamos jogando um balde de água fria em todo mundo, falando, pessoal, não precisa mais procurar namorado, então esquece o Dida pra lá, tá bom? Agora já perdeu a oportunidade, Dida. Se não arrumou ninguém essa semana que passou, já era, viu? Bom, a lição desta semana, né, foi muito boa mesmo. Né? Não sei se vocês têm mais alguma coisa aqui para poder acrescentar para essa lição aqui. Agora, nós temos aí alguns programas que vão estar acontecendo aí, né? Aqui nas nossas redes sociais, pelo YouTube, Facebook. Nesse próximo sábado a gente vai ter um programa especial aí, não vai ter, Brunão? Isso aí, a gente tem o nosso JA, né? Que é meio que o retorno, vamos dizer assim. A gente ficou um tempo off, né? Por conta da pandemia e tal. E aí a gente estava tentando voltar com as programações. E a gente tem agora nesse final de semana o nosso retorno ali do JA, né, nesse sábado. Depois, né? A gente vai ter o segundo SLAS já. Nós já começamos com o SLAS e vamos ter aí o segundo SLAS. Então já podemos só preparar, né? Explicando para quem não conhece também, né? E vê assim o nosso logo. Bota o logo aí, ó, o logo, né? O SLAS, ele é um ministério, tá? Um ministério que compõe diversas frentes, né? Então a gente tem o culto, o PG, né, do SLAS. Quem não conhece, tá convidado a participar com a gente aqui no Branca. Tem aqui agora, inovando aí, o podcast SLAS. Tem a banda SLAS. Então o SLAS, ele se estende por várias vertentes aí. Né? Louvor para chegar a todo mundo aí, entendeu? Então, bem legal isso, cara. E aonde que a gente pode assistir a esses programas? E até mesmo se eu quiser ver os outros podcasts que a gente já criou, a gente pode ver isso aonde? Daí vai ter uma página aí, nossa página do SLAS aí no YouTube aí. Vamos ter as referências também no Instagram lá. @ como é que é? SLAS.iasd. IASD, @slas.iasd. E a gente também pode assistir, ou melhor, escutar esse programa no Spotify. Porque daí não fica travando, porque no YouTube tem que ficar com a tela, tem que ficar ali com a tela aberta ali, né? No Spotify a gente consegue também? Opa, demorou. SLAS também? Não sei. Podcast SLAS. Podcast SLAS. É que eu não sou da divulgação, né, cara? Eu não conheço. Podcast SLAS, e você vai poder ouvir também esse e os outros programas também. Tá, né? Certo. Bom, então, é isso. Brunão, muito obrigado aí por ter aceito aí o nosso convite, estar aqui participando com a gente. Foi difícil? Vocês ajudaram bastante, vai. Foi tranquilo. Eu que agradeço pela oportunidade. Tamo junto. Bom, é isso aí. Então, semana que vem estaremos aqui de novo, né? Toda quarta-feira à noite nós vamos soltar aqui, né, os vídeos aqui do nosso bate-papo da lição, nosso podcast. Então, se prepare aí toda quarta-feira à noite, né? Isso aí. Então é isso aí, até semana que vem. Um abraço. Valeu. Brunão, beleza? Boa tarde, boa noite, né? Não sei que horas, né, que é, mas... Você falou 5 boa noite já. O pior é que ele olha pra mim, tipo, com a esperança que eu vou consertar o bagulho.